Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas ao quarto webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Lembrando que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também pelo nosso grupo no Facebook. O webinar todo será gravado e tudo que for dito aqui pode ser usado como fonte para matérias. Até amanhã a gravação vai estar disponível no YouTube e também faremos um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. Os links, tanto do resumo quanto do vídeo, serão compartilhados lá no grupo depois. A ideia é que a conversa dure por volta de 40, 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das perguntas que a gente tiver, se a gente tiver. Bom, hoje a gente vai conversar com o Rian, professor da Unicamp, doutor em Física. Ele estuda a propagação de patógenos e desenvolve um estudo sobre os efeitos do isolamento na difusão do Covid-19. A gente também tem aqui o Luiz Pedro, que é doutorando da Unicamp, que auxilia o professor nesse estudo. Bom dia, Rian. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado pelo convite também. Obrigado a vocês. Para quem está assistindo, as perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat do Zoom ou nos comentários da transmissão do grupo no Facebook. Bom, Rian e Luiz, para a gente começar, que tal se vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês fazem na Unicamp e como que esse trabalho se relaciona com a Covid-19? Acho que a gente pode começar com o professor e depois você fala também um pouquinho, Luiz. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Prazer conhecer a todos que estão ouvindo, né? Já tenho trabalhado com modelagem em epidemias, propagação de epidemias há já muitos anos. E resolvemos trabalhar com Covid diante de tantas confusões de resultados que estavam sendo informados. Então, por que nós resolvemos trabalhar, quer dizer, por que nós precisamos, né, precisamos porque nós somos da área, mas alguém pode não precisar de modelo, mas por que é importante um modelo matemático? Porque vamos nos olhar para a Covid-19. Nós temos dois dados importantes que é registrado diariamente, casos novos e também de óbitos. Sabemos que os óbitos é resultante de casos graves de Covid-19. E Covid-19 é resultado da propagação desse vírus, né, do novo coronavírus. E como é que o novo coronavírus se propaga? Ele não propaga assim, digamos, de uma forma aleatória, mas ele propaga porque tem agentes que abrigam, né, esse vírus e eles liberam no ambiente. E as pessoas suscetíveis, em contato com esse vírus, eles infectam. Alguns vão ser assintomáticos, outros vão tornar sintomáticos leves e uma fração desses vai ser graves. Então, esses dados de Covid grave é resultado de alguma forma de interação que envolve centenas ou milhares de fatores dentro da população, ou seja, do contato. Então, nós podemos olhar os dados e analisar os dados, porque as pessoas sabem que os dados seguem uma certa, digamos, ordem. Ou então nós podemos, em vez de olhar os dados, pensarmos o que está resultando nessa propagação de novo coronavírus. Então, nós podemos fazer um modelo, né, para entender esses dados. Posso fazer uma analogia para mostrar essa importância de ou olhamos apenas os dados ou olhamos através de um modelo. Imagine uma pessoa que vai jogar uma pedra. Se ele joga uma pedra, basta nós conhecermos a velocidade inicial, ou seja, a força com que ele joga a pedra e o ângulo, não é isso? Aí nós conhecemos aquele movimento balístico, né? Uma trajetória, que é uma parábola, e nós sabemos a altura que vai atingir e a distância que essa pedra vai alcançar, se nós conhecermos, né, esses primeiros dados, né, velocidade inicial e o ângulo com que foi jogado. Então, ou nós olhamos apenas os dados, ou então nós podemos fazer o seguinte: olha, vamos determinar essa trajetória. Como é que determinamos essa trajetória? Vamos fazer um modelo. O que Newton e Galileu fizeram, né?
a partir da força resultante, massa vezes aceleração. Então, aplicando essas ideias físicas, nós podemos construir um modelo e, a partir do modelo, nós podemos determinar essa trajetória. E, ao usar esse modelo, não somente nós conseguimos determinar essa trajetória, mas também nós podemos aplicar esse modelo para outras coisas. Por exemplo, o homem foi para a Lua porque descobriu que havia, né, esse negócio chamado atração gravitacional e como vencer. Então, a modelagem matemática e epidemiologia, ele tem mais ou menos esse intuito de entender como é que seria a dinâmica da propagação, como é que nós poderíamos traçar a trajetória da epidemia e, conhecendo essa trajetória da epidemia, quais seriam os fatores que poderiam afetar para que essa trajetória possa ser alterada, né? Pode ser aumentada se nós pegarmos todo mundo e colocar numa sala, ou pode ser diminuída se nós conseguirmos, né, o isolamento, o lockdown, através desse distanciamento social. Então, o modelo matemático tem, né, essa possibilidade de, olhando através do modelo matemático, explicar os dados. Ou seja, nós, assim como no momento de lançar pedra, nós conhecemos alguns poucos parâmetros. Por exemplo, no início, nós determinamos aquele conceito básico de número de reprodutibilidade básica, e esse número é que vai determinar essa trajetória da epidemia, e, conhecendo isso, nós podemos, em qualquer momento, qualquer que seja a intervenção, seja de isolamento, seja de liberação, nós podemos introduzir esses parâmetros para, então, conhecermos novas trajetórias que esse modelo, que a epidemia vai seguir. Então, a ideia global, geral, de ação de modelo matemático seria essa. Né? Entendi. E o Luiz é que tem feito um trabalho hercúleo, né, de estudar, né, todas essas variantes que o modelo pode oferecer através de isolamentos, lockdown, liberações e assim por diante. Luiz. De forma resumida, a gente construiu um modelo, vamos dizer assim, mais cru, considerando todas as peculiaridades do Covid-19, qual que é a dinâmica que está por trás, de como ocorre a transmissão, quais os tipos de indivíduos que a gente tem que considerar. Então, existem pessoas que são assintomáticas, sintomáticas. Então, a gente pega todas essas informações sobre a transmissão e coloca isso no modelo. E aí, a partir daí, a gente pode, utilizando programas de computador, ir simulando os mais diversos cenários. Por exemplo, igual o professor estava falando, o isolamento social, como que a gente coloca isso, e a partir daí, o que esse isolamento social vai alterar na dinâmica, na trajetória da infecção. Uso de proteção individual, como máscaras, higienização das mãos, como que isso pode afetar. Então, são várias hipóteses que podem ser levantadas e a gente pode, através do modelo matemático, ir incluindo todas essas hipóteses e todos esses cenários e estudando o que poderia acontecer, qual seria a evolução da epidemia nessa situação de isolamento, de liberação, as possíveis estratégias para que seja feita essa flexibilização e etc. Entendi. Então, vamos falar, então, começar a falar de reabertura. Eu sei que vocês aplicam esse modelo só para algumas cidades, né? Eu estava conversando com o professor antes, ele me disse que aplica o modelo a São Paulo, também a Espanha, mas o que eu queria saber de vocês é, sob o ponto de vista de alguém que estuda a difusão do Covid, queria saber a opinião de vocês sobre a reabertura dos bares e restaurantes, né? Que é uma coisa que todo mundo está falando aí, do Rio e de São Paulo, né? A gente sabe que o Rio teve uma reabertura bem diferente, né? Até 10 da noite, enfim, a gente viu as cenas de aglomeração aí na semana passada. E São Paulo abriu de um jeito diferente, até 5 da tarde, acho que de uma forma um pouco mais controlada. Então, a pergunta é, o Rio abriu cedo demais e São Paulo abriu de uma forma melhor, ou
as duas reaberturas de bares e restaurantes agora são precoces? Bem, o que podemos falar é baseado no modelo e também do que o modelo já demonstrou até esse momento, né? Então, só para, antes de entrar na fase de liberação, tá? Para que possam entender que o modelo, no início, antes do isolamento, ele teve, nós chamamos de epidemia natural. E tem uma curva dessa epidemia natural, e depois essa curva, por causa do isolamento, ele achata. E quando achata, o modelo, então, nós, digamos, fazemos com que o modelo estime, né, a proporção dessa população em isolamento. E se nós temos essa população em isolamento e, posteriormente, uma nova queda, porque ocorreu, né, digamos, o uso dessas proteções individuais, né, de distanciamento social. Então, essas curvas de epidemia, e para deixar bem claro, essa curva de epidemia que nós estamos olhando não são todos os casos de Covid, mas sim casos graves de Covid. Atualmente, nós temos uma dificuldade porque os testes estão pegando aquelas pessoas que não têm o estado grave. Mas, independente disso, o modelo estava predizendo perfeitamente o que estava acontecendo. Então, se o modelo está funcionando e está estimando com semanas de antecedência, então, se nós, nesse modelo, o que nós isolamos, se nós começarmos a liberar, o que poderia acontecer? Então, o que nós vimos é que, se a liberação começar antes do pico da epidemia, nós temos casos mais sérios. Se a liberação ocorrer posteriormente ao pico da epidemia, não seria uma nova onda, e sim seria a retomada, né? Lembra da epidemia original? A epidemia original está ali atrás, pronto para voltar. Só que não está voltando porque está tendo intervenção. Se nós liberarmos todo mundo, o que vai acontecer? É como se nós retomássemos aquela trajetória original. Então, essa liberação precisa ser gradual e tem que ser bem coordenada. E, para isso, nós precisamos saber a situação epidemiológica, quantas pessoas estão carregando o vírus, assintomáticos, aqueles que não se sabe que têm vírus, e eles que vão transmitir. E também sabemos o quanto dessa reprodução, naquele momento epidemiológico, além desses números, qual seria a força com que essa epidemia poderia novamente retornar, que seria o número de reprodutibilidade efetiva exatamente naquele momento. Então, se conhecermos isso, nós podemos, né, dizer, olha, vai acontecer uma epidemia mais suave, essa liberação vai ser um pouco melhor. Então, o estado de São Paulo, o pico no estado de São Paulo da epidemia ocorreu, segundo o modelo, no dia 26 de junho. Então, posteriormente a esse dia 26, mesmo que seja liberado posteriormente, nós temos que tomar cuidado que o pico está lá em cima. Então, nós temos que esperar que ele baixe ainda mais, para que a liberação possa ocorrer com mais segurança. E todas essas simulações, eu creio que o Luiz poderia falar, porque ele tem todos esses dados, né, que ele estudou, dessas várias estratégias de liberação para o estado de São Paulo, e também pode ser aplicado para qualquer estado, município, se assim for possível. A gente, a princípio, estudou como seriam essas estratégias de liberação, mas usando como base o plano do estado de São Paulo. Então, aqui a gente ele está dividido em 5 fases, né? Então, ocorrerão 4 liberações. A cada transição de uma fase para outra, você libera uma certa quantidade de pessoas que estão em isolamento. O que a gente tem que entender é o seguinte, sempre que a gente faz uma liberação, você vai ter pelo menos um leve acréscimo na quantidade de casos graves, porque você está colocando mais pessoas suscetíveis em circulação para serem infectadas. E como o professor falou, o que a gente reparou é que
em geral, quanto mais a gente consegue esperar para começar essa liberação, menor a gente vê menos aquela subida brusca novamente dos casos. Tá? Então, nós testamos o que aconteceria, por exemplo, se a liberação ocorresse em 15 de junho, que já passou, né? Foi a primeira possibilidade de flexibilização, em 29 de junho e em 13 de julho. E entre uma liberação e outra, a gente estudou se fosse, por exemplo, um espaço de 14 dias, então 2 semanas entre uma liberação e outra, ou 21 dias. E o que a gente reparou é o que é mais ou menos esperado. As liberações se começasse a liberação em 15 de junho, que é antes do pico, a gente nem iria notar um primeiro pico. A curva ia continuar crescendo e atingir um valor absurdo, que, pelo que o nosso modelo fala, seria o suficiente para causar isso, exatamente. Ou então causar um problema com o sistema de saúde. Ele não ia dar conta de atender todo mundo. Então a gente tem que ter em mente isso. É claro que existe essa questão de liberar de economia e saúde, né? Então, dos cenários que a gente olhou, por exemplo, quando essa flexibilização é feita com 21 dias de intervalo entre uma e outra, de forma gradativa, então são 4 liberações diferentes, vai sim ocorrer um aumento do número de casos, porém, a gente acredita que esse aumento ainda vai ser, o sistema de saúde ainda vai dar conta de atender todo mundo. Porque esse é o grande problema. Se a gente deixa estourar a epidemia e o sistema não consegue atender todo mundo, você vai ter mais óbitos justamente por conta de falta de atendimento. Entendeu? Aumentar o número de casos com a flexibilização vai, só que isso tem que ser de forma controlada para que o sistema de saúde consiga atender todo mundo. E um outro detalhe importante que a gente notou é que se a gente consegue, durante essas liberações, como que eu posso falar? Se essas proteções individuais, se a gente consegue fazer isso de forma mais efetiva, melhor ainda. Então, se ocorre a liberação, mas a gente faz com que a população respeite certinho o distanciamento social, o uso de máscara e tudo mais, é melhor ainda para conter o surto. Enquanto que a gente também até estudou isso. Se por um acaso a gente começa a desleixar no uso dessas proteções, vai explodir o número de casos de novo. Então, se for feita essa flexibilização, além de ser feita de forma gradativa, a gente tem que ficar em cima das restrições. Não dá para flexibilizar essas restrições de uso de proteção e etc. Porque isso daí também é extremamente importante para o controle da epidemia. Entendi. A gente está falando aqui de, né, que você tem que flexibilizar aos poucos para a curva de contágio não aumentar muito. Né? Acho que isso é uma coisa que é meio ponto pacífico. Mas acho que o problema é o quão gradativo tem que ser. Né? Acho que todas as cidades brasileiras estão se perguntando isso agora, né? As que estão atingidas pelo Covid, né? Que é como reabrir, qual é a melhor forma de reabrir, né? O quão aos poucos você tem que reabrir. E o modelo de vocês dá algumas pistas sobre o quão gradativo tem que ser, porque com cuidado e gradativo a gente sabe que né, é a melhor forma de fazer, mas quão gradativo deve ser? Né? E aí, perguntando mais especificamente, São Paulo está fazendo da maneira correta? Eu sei que tem muitos indicativos para você considerar e que tem muitas variáveis, mas é uma coisa que dá para afirmar, olhando o modelo de vocês, que, né, apesar de, como o Luiz falou aí, quando você começa a reabertura, você tem um aumento de casos. Mas no modelo de reabertura de São Paulo, dá para afirmar que esse modelo
que essa subida é controlável, ou enfim, ou o melhor era fechar mesmo e reabrir só daqui um tempo? Bem, podemos, nesse sentido, antes, acho que seria bom colocar essa questão de que uma coisa que nós sabemos que é senso comum, né? Que a liberação vai aumentar. Mas só que com modelagem nós podemos, de alguma forma, quantificar o quanto seria ruim, né? Quanto seria piorar, né? Porque nós estamos o quê? É como se pegasse um fogo e jogasse mais gasolina. Estamos pegando pessoas suscetíveis e colocando a vida deles em risco, né? Fazendo com que entre em circulação. E importante é que salientar que o que está acontecendo hoje, isso vai ser refletido daqui a 9 dias com relação ao número de novos casos. Tá? O que aconteceu, por exemplo, foi liberado hoje, o efeito só vai aparecer daqui a 9 dias. E o que for acontecer hoje, só daqui a 15 dias, é que vai ocorrer a correspondência, digamos, de óbitos. Então, através do modelo, nós percebemos que 9 dias é o período que é necessário de defasagem e 15 dias para que o número de óbitos reflita o que aconteceu 15 dias antes. E nós vimos isso, os dados, eles mostravam isso, só que nós não enxergávamos, enxergamos através do modelo. Né? Isso. Então, não é porque hoje liberou, daqui a uma semana está bem, nós podemos ficar felizes e dizer, olha, está vendo? Não vai acontecer nada, não aconteceu nada. Nós temos que tomar esse cuidado de que existe, né, essa defasagem de 9 dias de casos e 15 dias para que ocorram os óbitos. Então, para responder essa questão, de se nós podemos, através do modelo, estudar isso, nós podemos, se nós tivermos efetivamente aqueles dados de casos graves e separados daqueles que foram pegos por teste, se nós tivermos esses dados discriminados, nós podemos estudar o quanto, né, essas liberações estariam, de fato, aumentando o número de casos, no caso de casos graves. Isso permitiria, né, estudarmos que, olha, o nosso modelo predisse isso, mas como o Luiz já mostrou, se nós tivermos, digamos, intervalo de 14, 21 ou de um mês, para que haja uma segurança maior, eu acho que a questão é segurança. Então, nós temos que... o modelo vai dizer isso, mas não sabemos se isso seria plausível, né? Como medidas por causa de toda essa dificuldade de manter as pessoas em isolamento ou não, né? Isso seria uma coisa difícil de prever, né? Então, nesse sentido, o modelo é capaz de prever essas situações. E acho que podemos depois conversar sobre a questão da Espanha, porque a Espanha ele é um contra-exemplo e, ao mesmo tempo, é um exemplo, né? Interessante. A gente pode falar da Espanha, professor, se você quiser falar como vocês aplicaram o modelo ao caso da Espanha, é até bom para a gente comparar a evolução epidemiológica da Espanha e de São Paulo, né? Acho que pode... Inicialmente, nós concentramos toda a nossa atenção no estado de São Paulo, para entender essa epidemia, o curso da epidemia. E acho que foi mais ou menos em maio, ouvimos falar que São Paulo iria decretar lockdown. E quando pensaram em implementar lockdown, isso nos deixou preocupado. Por quê? Porque mais ou menos 50% da população estava em isolamento. Portanto, se num determinado momento epidemiológico se ocorrer o isolamento maior de quase 90% das pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas, aqueles que estão a epidemia estava na fase ascendente. Então, aquelas pessoas que estavam infectadas, mas ainda não manifestavam
porque ainda estavam no período, né, assintomáticos e período pré-sintomático, eles entrariam em contato, não é isso? Com essas pessoas em isolamento e poderia ocorrer uma nova epidemia entre esses isolados. Então, essa preocupação é que fez com que nós voltássemos nossos olhos para a Espanha. Porque Espanha, eles estavam em fase ascendente, e eu falei que era um contra-exemplo porque eles não implementaram lockdown no início, e quando eles estavam na fase ascendente, tinha um número muito grande de pessoas infectadas. E o que eles fizeram? Eles implementaram o lockdown. Ao implementar o lockdown, eles conseguiram isolar, fazer com que a transmissão diminuísse. O R0 deles era 8, São Paulo era 9,2, deles era 8. E quando eles implementaram lockdown, eles fizeram com que o R efetivo baixasse para menos de 1. Ou seja, R efetivo menos de 1 significa que uma pessoa está transmitindo para menos de uma pessoa em média. Ou seja, era de se esperar que a epidemia caísse rapidamente. Só que a epidemia não caiu rápido, por quê? Porque tinha um número muito grande de pessoas infectadas que todo mundo se isolaram e ocorreu epidemia entre eles. Isso fez com que a curva epidêmica na Espanha caísse muito suave. Muito suave. E então, esse foi o ponto negativo, porque eles implementaram muito tarde, né, o lockdown. E o ponto positivo deles é que eles esperaram, e o R efetivo deles é mais ou menos alto, porque da ordem de 0,4 é um valor alto. Porém, o número de infectados está muito pequeno. Então, não há possibilidade, não é que não há possibilidade. Existe possibilidade de um recrudescimento da epidemia, de essa retomada dessa epidemia. Porém, com muito cuidado, eles fizeram essas liberações e, claro, sempre vai ter o risco de novos surtos. Mas aí sim, aí o governo tem que estar ciente de que vai acontecer isso e tem que ter um sistema de vigilância muito bem orquestrada para, ocorrendo alguns casos, já começar a isolar naquelas regiões para não afetar todo o país, não? Então, a Espanha é um exemplo nessa liberação. Eles fizeram exatamente no momento, pelo menos no nosso modelo, número de pessoas infectadas muito baixo. Portanto, essas liberações suaves que eles estão fazendo, de certa forma, funcionou. E vai funcionar se eles mantiverem, né, como o Luiz falou, todas essas medidas individuais, coletivas de distanciamento social. Se isso for mantido, e se todo mundo colaborar com isso, então tem a expectativa de que, claro, que vai surgir casos, né? Mas pode ser que seja controlável. E um fator importante, né, de entender a modelagem, por que nós ficamos preocupados com São Paulo com a possibilidade de lockdown? Porque os 50% mais ou menos das pessoas de idade acima de 60 anos estavam isolados. E quando eles, digamos, de certa forma, interagem com população maior de jovens, a epidemia faz com que entre os jovens ele aumente um pouquinho, tá? Essa interação com os idosos. Porém, nos idosos, ele tem um efeito devastador. Ele aumenta muito a transmissão entre eles. Ou seja, o isolamento é um fator que muita gente saudável, jovens, né, que, digamos, não passaria por casos graves até óbitos, essas pessoas, se eles obedecerem todos esses sistemas rígidos, eles estão beneficiando essa população vulnerável. Então, o isolamento tem um segundo efeito positivo, que é proteger os mais vulneráveis. O Luiz podia complementar. Basicamente, da questão do lockdown, a preocupação é a seguinte: se você faz esse lockdown no meio da epidemia e não no início dela, então, como o professor explicou, você tem metade da população isolada, a outra metade está circulando. No meio da epidemia, essa metade da população que está circulando, você tem um monte de gente ali que está carregando o vírus, que às vezes não tem sintoma ou ainda não vai apresentar ou ainda não teve tempo de apresentar.
Se você decreta o lockdown, qual que é o problema? Você vai pegar essa parcela da população que está carregando o vírus e vai isolar dentro de uma casa. Então, apesar dessa pessoa não estar circulando e transmitindo o vírus para várias pessoas na rua ao mesmo tempo, você vai ter uma pessoa infectada, por exemplo, dentro de uma casa de 4 pessoas, tendo um contato muito próximo com essas outras 3, que é o que o professor falou. Então, isso pode gerar uma epidemia dentro só do grupo de isolados. É uma transmissão local, você não sai transmitindo para todo mundo porque você não se locomove na rua. Só que você pode transmitir para essas pessoas que estão dentro da sua casa ou na vizinhança. Entendeu? E aí isso é agravado porque a pessoa pode levar essa infecção para uma pessoa idosa que tem um risco muito maior de desenvolver um caso grave ou chegar a óbito. Então, esse que é o problema de quando você faz um lockdown, por exemplo, no meio da epidemia. Entendeu? Mas, então, só para a gente entender a questão do lockdown, o lockdown seria mais efetivo no começo da epidemia, é isso? Mas não teria o risco de ocorrer uma segunda onda se o lockdown for feito muito cedo e depois as pessoas forem liberadas? Acho que alguns países passaram por uma segunda onda, né, que a população não estava completamente imunizada. Sim, isso é verdade. Qual seria o propósito do lockdown bem no início? É fazer com que o vírus deixe de circular. Porém, isso é muito difícil, por causa da movimentação, as pessoas viajam de uma cidade para outra, de um país para outro, é muito difícil isso. Porém, todos aqueles países que decretaram lockdown logo no início, todos esses países conseguiram, de certa forma, controlar. E eles é que precisam agora tomar muito cuidado, porque a grande maioria são suscetíveis. Grande maioria, se não a totalidade, não? Então, eles têm que tomar muito cuidado, e por isso que é importante essa questão de rastreamento das pessoas que apresentam sintomas. Qualquer que seja sintoma relacionado com Covid, mesmo que não seja, seria interessante que essa pessoa e aquelas pessoas que estão à volta sejam isoladas e observadas. Acho que é isso que os países estão fazendo. Por isso que eles estão, de certa forma, controlando, porém, nós sabemos que esse vírus não é como costumavam dizer que era transmitido por contato, através de superfícies, não. É transmitido pelo fato de nós termos obtido o R0 da ordem de 9, mostra que via aérea tem que ser um fator assim predominante. Portanto, é uma epidemia de difícil controle. Se fosse via esses contatos, né, de superfície, dessas gotículas um pouco maiores, aí seriam, digamos, seriam como as pandemias passadas, né, que a humanidade 10 anos atrás, né, coronavírus 1 ou então H1N1, eles conseguiram controlar porque ainda não havia essa transmissão aérea. Mas agora não. Então, lockdown é importantíssimo para que, logo no início, decrete para que o vírus possa, de certa forma, deixe de circular. Ou então circule muito pouco e as autoridades sanitárias consigam, né, acompanhar caso a caso. Entendi. Voltando o assunto aí na reabertura, né? A gente estava falando de lockdown, voltar ao assunto um pouco na reabertura. Só para eu entender direitinho o que vocês estão falando, a gente está vendo as cidades abrindo e fechando, né? Cidades no Brasil abrindo e fechando toda hora. BH retrocedeu um pouco na reabertura, Porto Alegre também, né? Voltaram para a abertura só de serviços essenciais. Para evitar esse abre e fecha, então, o ideal é que tenha uma distância entre as etapas de reabertura para que se possa estudar os efeitos. A gente pode dizer isso, que o ideal é espaçar as fases para que tudo isso possa ser estudado e evitar esse abre e fecha? Seria muito importante isso, porque
como eu disse no início, existe o senso comum de que existe alguma coisa por trás, né, dessa epidemia, e essa coisa por trás da epidemia é que faz com que as pessoas digam, olha, eu estou fazendo uma média móvel, e se essa média móvel fizer com que o número de casos diminua, então eu estou atingindo, digamos, o pico ou o platô, ou assim por diante. Então, em vez desse senso comum, seria interessante quantificar. E quem que permite quantificar é um modelo matemático fundamentado na história natural de Covid-19, porque ele vai retratar mais ou menos populacionalmente. Populacionalmente, como é que estaria ocorrendo essa dinâmica. Então, se nós tivermos esses parâmetros ajustados do modelo, tanto do início da epidemia com R0, assim como dos isolamentos, o que foi feito, nós podemos, então, dizer, olha, o que é que gostaria de liberar? Vamos liberar, em vez de ser antes do pico, ou em cima do pico, ou depois do pico, vamos aguardar mais ou menos bem abaixo do pico, e a partir dali, vamos liberando de tal forma que o pico da nova epidemia ele vai aumentar. Então, esse pico não seja maior do que a capacidade, por exemplo, o bom seria esperar até diminuir drasticamente a curva epidêmica. Mas se isso não for possível, então não deve permitir que o pico, que nova epidemia, que nova não, a retomada da epidemia ultrapasse a capacidade de tratamento. E nesse momento acho que nós temos que reconhecer o esforço dos médicos que estão trabalhando, né, que estão desenvolvendo novos métodos de protocolo de tratamento que está reduzindo muito, né, as mortalidades. E temos que homenagear esses médicos não, todos os profissionais de saúde, né, porque a nossa proposta é, do ponto de vista populacional, evitar, né, que os profissionais de saúde ou o sistema de saúde entrem em colapso, né? Se houver necessidade de liberação, né? Claro. Então, o modelo que quantifica, ele vai dar uma diretriz, né? Isso não quer dizer que tem que ser obedecido. E o Luiz é excelente em obter todas essas possibilidades de curvas. O modelo não vai falar para a gente qual que é a melhor estratégia. Na verdade, a gente tem que ficar testando estratégias possíveis e vendo o que parece ser melhor ou pior. Mas, de fato, esse intervalo entre uma liberação e outra é extremamente importante, por dois motivos assim, que eu queria destacar. O primeiro é justamente a questão de que, se você faz uma liberação muito próxima da outra, é como se você estivesse fazendo as duas coisas quase que juntas. Na hora que a gente olha nas simulações, você nem vê muita diferença entre uma e outra. É como se juntasse e aumenta muito os casos. E a outra coisa importante, igual o professor já estava explicando, existe um tempo entre qualquer medida que você faça, seja uma medida mais restritiva ou que vai flexibilizar a situação, ela leva um tempo até que ela tenha um efeito que a gente possa observar nos dados. Então, se você flexibiliza ou restringe, você vai precisar de no mínimo uns 10 dias para ver o que isso está afetando nos casos. E se você quiser olhar a quantidade de os óbitos, pelo que a gente observou, pelo menos uns 15 dias. Então, a gente precisa desse intervalo para a gente ver, de fato, o efeito daquela medida. Porque senão a gente pode estar se enganando. Você libera ou você restringe e já vê uma mudança, aquela mudança não é efetivamente referente àquela medida. É alguma outra coisa que foi feita antes. Então, precisa disso para a gente ir podendo ver qual o benefício daquela flexibilização, o benefício de uma medida restritiva ou o malefício de uma liberação dentro daquele período. Para ser planejado, ok, vamos dar um próximo passo para uma maior flexibilização, porque nesse período foi controlado. Essa aqui é a ideia. Sem precisar ficar abrindo e fechando, né? Você tomar pequenas decisões de reabertura ou retroceder essa abertura, sem precisar ser... Sim. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, mas eu acho que o Luiz precisa sair. Sim. Luiz? A gente está encaminhando para o final, então, Luiz, eu vou fazer a última pergunta aqui para o professor e
vou te deixar livre aí para sair para o seu compromisso. Obrigado de novo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção aí, viu? Eu que agradeço a oportunidade da gente mostrar nosso trabalho e divulgar para vocês o que a gente tem feito e tentar levar isso para o maior número de pessoas e dirigentes possíveis para, quem sabe, auxiliar nessa flexibilização do comércio e tudo mais, para que a gente consiga fazer isso de uma forma eficiente, tanto no lado econômico quanto na área da saúde. E, de novo, obrigado pelo espaço aqui. Legal. Obrigado, Luiz. Bom dia. Bom dia. Professor, então, a gente está encaminhando para o final aqui. Eu queria só te fazer uma pergunta mais geral, né? Vocês que estudam a difusão do Covid-19, eu queria saber se existe alguma cidade ou algum país no mundo que seja um bom exemplo a olhar sobre reabertura. É claro que cada lugar tem sua peculiaridade de difusão do vírus, mas, enfim, dá para a gente olhar para algum lugar que esteja fazendo uma reabertura que seja boa, que seja uma inspiração, que esteja fazendo corretamente? De certa forma, os países, né, asiáticos, né, os países asiáticos, eles fizeram o lockdown logo no início e eles fizeram, por causa disso, a epidemia não se propagou tanto, não disseminou tanto, então eles estão liberando. E tem costumes diferentes, né, são mais receptíveis às, digamos, às orientações, né, das autoridades de saúde. Então, isso tem ajudado nesses países. Mas, como eu falei, eu preciso de dados para que o modelo seja aplicado, para que possa, com alguma, digamos, com alguma segurança, dizer que está sendo bem feito. No caso de Espanha, ele está sendo bem feito por vários motivos. Primeiro, quando eles começaram, não na primeira fase, mas na segunda, terceira fase, que eram fases de maior liberação, o que nós observamos é que a epidemia estava quase, digamos, o número de novos casos estava quase no platô, e o número de casos estava quase, digamos, não zero, mas número muito baixo. Como é que nós podemos ver isso? Através do modelo. No fim da primeira onda de epidemia, a Espanha teria mais ou menos 16% de pessoas imunes, ou seja, que passaram por infecção, seja grave, seja assintomático e assim por diante. E no momento que eles liberaram, a proporção de imunes pelo modelo era mais ou menos 15% da população toda. Tá? Então, diferença de 1%, isso mostra que eles estavam quase no platô. Quando nós olhamos para São Paulo, desculpa, vamos terminar na Espanha. Como eles estavam quase no platô e o R efetivo, mesmo que seja alto, tinha muito poucos casos, isso fez com que eles pudessem liberar, mas com todo cuidado. Toda vez que eles observassem algum... Então, o lockdown que eles agora estão promovendo não é para o país, e sim para determinadas regiões onde estão surgindo os casos, e é necessário isso, não é? Para que a doença não propague novamente, porque a grande maioria ainda é suscetível. No caso de São Paulo, por causa de mais ou menos 50% estava em circulação, no final da primeira onda da epidemia, nós teríamos 40% de pessoas imunes, ou seja, 40% da população. E no dia 15 de junho, nós tínhamos, se não me engano, 14% de pessoas imunes pelo modelo. Ou seja, estávamos muito longe do platô. Então, no caso de São Paulo, liberar antes do pico era uma situação muito perigosa, né? Não era aconselhável. Então, eu imagino que pelo fato de nós termos estudado os dados da Espanha, né, imagino que a estratégia da Espanha é uma boa estratégia. Por isso que, mesmo que eles tenham errado no início em determinar lockdown no pior período, né, na fase ascendente, agora eles estão acertando. Entendi. Em São Paulo, se seguir esse exemplo, seria bom.
Entendi. Bom, acho que é isso. Professor, se você quiser, você quer adicionar alguma coisa? Você quer fazer algum comentário? Um comentário, assim, não seria um comentário, mas uma opinião pessoal, né? Uma opinião pessoal é que a Organização Mundial de Saúde, eles, acho que nem todos nós não sabíamos como era essa epidemia, né, essa pandemia. Então, tenho a impressão que eles basearam essa Covid-2, novo Covid, né, baseado nas epidemias pandêmicas anteriores. Então, eles imaginavam que o R0 fosse da ordem de 2, 2,5. E estava todo mundo falando que a epidemia, que essa epidemia R0 seria da ordem de 2. Ou seja, se é da ordem de 2, não há necessidade de lockdown, não há necessidade de nada disso, porque com medidas menos restritivas poderia ser controlado. Agora, não sei se a Organização Mundial de Saúde ainda continua, né, com essa ideia de que R0 é da ordem de 2, 3, ou sei que eles agora mudaram de ideia, porque R0 da ordem de 6, da ordem de 9, isso exige medidas muito restritivas. E nós mostramos na Espanha que somente essa medida restritiva de lockdown é que poderia baixar de R0 de 8 para menos de 1. E R0 da ordem de 3 não explicaria a epidemia que continuou ocorrendo na Espanha, mesmo com lockdown. Então, acho que talvez, essa é a minha opinião, tá? Talvez se a Organização Mundial de Saúde tivesse conhecimento de que R0 seria muito maior do que 2 ou 3, imagina que eles teriam dito logo de início, fechem tudo. Uhum. Teriam indicado medidas muito mais drásticas desde o começo, né? Sim, exatamente. Entendi. Bom, professor, eu acho que é isso. Espero que esse webinar tenha sido útil para quem está assistindo. Quem participou vai receber um questionário com algumas poucas perguntas. Por favor, quem puder, responda. É legal a gente ter um retorno desses eventos. Se ficaram dúvidas ou se alguém tem sugestões, pode procurar direto. E obrigado novamente, Ian. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar e até mais. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.